A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Sejam todos bem-vindos à Igreja do Tabernáculo da Paz, para esse grande momento de adoração ao nome do Senhor. E a você que está nos assistindo hoje, seja bem-vindo nessa mensagem que o Senhor tem para o seu coração. Amém. A palavra de Deus está em Salmo 27, versículo de 1 a 14. Salmo de número 27. Que diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Amém. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu templo, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Aleluia. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, ó Sião, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscarei a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Amém. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Amém. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos. E agraciados estamos por essa tua palavra, Senhor. Vem sobre nós nesta noite, trazendo o conforto devido deste dia, para que possamos superar todas as nossas adversidades e implantar dentro de nós o teu reino. Sobre nós sobrevenhas, ó Espírito Santo. Amém. E faça-nos o vencedor, que para isso o Senhor Deus nos criou. Através de Jesus nos deu a fortaleza. Amém. E nos deu a confiança. Verdade. E através do Espírito Santo nos faz relembrar todos os dias que somos mais do que vencedores. Amém. Assim opera em nós
e em todos aqueles que aqui estão. Todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem neste momento. Que seja para a honra e glória do teu nome. Assim nós te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Uma das coisas que nós estamos vendo neste salmo é que é um salmista que estava com medo. E o medo é mais do que qualquer outra coisa, tem sido aquilo que mais tem roubado o destino das pessoas. Quando temos medo, estamos paralisados, estamos sendo confrontados exatamente com um espírito maligno em nossas vidas, que impede exatamente de crescermos, impede de avançarmos. Este salmo ele fala exatamente sobre os inimigos que espreitam, que vêm contra ele, que todos os dias se levanta, sobre os adversários que tentam atemorizá-lo constantemente. É um salmo onde está a declaração de um medo muito grande, mas de uma certeza que é no Senhor que nós conseguimos superar este medo. Amém. O que você poderia fazer se fosse 10 vezes mais ousado? Olha para o seu irmão, veja a cara dele. O que você poderia fazer se 10 vezes mais você fosse ousado do que hoje você é? Você já imaginou e já parou para pensar nisso? Pessoas corajosas se recusam a deixar que o medo diga o que elas devem fazer. O medo muitas vezes aprisiona grandes tesouros e grandes destinos divinos dentro de nós. O medo nos faz exatamente não ter coragem de avançar. Ele congela a nossa mente e o nosso espírito. É um espírito danoso dentro de nós, que basicamente todos os dias nos busca e nos tenta confrontar. Por isso que o salmista está recorrendo ao Senhor, para que o Senhor possa ajudá-lo a superar esse medo. Amém. O medo é esse espírito que se destina apenas a assustar as pessoas, e não para que elas não cheguem ao seu propósito e não cheguem a serem vencedores. Fique nesta noite sabendo disso. O medo que muitas vezes somos abraçados por ele é tentando nos aprisionar, é procurando de todas as maneiras não alcançarmos voos mais altos. Por isso que muitas vezes estamos vendo crentes com medo, preocupados se vão ou não conseguir alguma coisa. Homens e mulheres com dúvidas, se aquilo está certo ou se está errado. O medo é exatamente esse espírito que nos aprisiona e quer nos acusar todos os dias, todas as horas, todos os minutos. De todas as maneiras, tira de nós a euforia do vencedor. Tira de nós exatamente a brasa do aquecedor do Espírito Santo. Tenta todos os momentos nos paralisar, para que a gente não consiga e não tenha em nossa vida o sentido do propósito de Deus. Estudamos hoje sobre isso. Deus tem um propósito para cada um de nós. É verdade. E o propósito que Deus tem é para que eu e você sejamos vencedores. Amém. O propósito de Deus para a nossa vida é que nós venhamos a crescer, a multiplicar,
a termos exatamente, podemos enxergar além da nossa visão. Amém. Enxergar além do que nós estamos vendo. Quando olhamos e vemos o medo, Deus nos chama a atenção através do Espírito Santo para que você possa enxergar além disso. Enxergue ultrapassando esse medo. Muitas vezes quando o medo chega perto na minha mente e eu sou tomado por esse pensamento automático, todos nós somos, eu começo a me lembrar que daqui a 1 hora ou 2 horas, ou naquilo que eu vou fazer, já termina. E já eu estarei cantando vitórias. Amém. Ao invés de ficarmos paralisados, preocupados com o que vamos falar, ou o que vamos dizer. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia. Verdade. Amém. Mas de quê? Ousadia. Ousadia. Então Deus não te deu espírito de medo. Espírito de medo existe, mas não foi Deus quem te deu. Satanás tenta a todos os momentos nos aprisionar em seus medos. Mas Deus não nos deu isso. Deus deu espírito de ousadia, de poder, de autoridade, Amém. de saber que você pode e vai conseguir superar as suas adversidades. Amém. No mundo, mas tende, Bom, eu, vencido. diz o Senhor. Amém. Ele disse, claro que no mundo teremos aflições, no mundo teremos adversários, no mundo teremos dificuldades, mas não tenha medo. Amém. O adversário é verdade, mas o medo é opcional daquilo que você está sentindo. A dificuldade, ela vem. Não nos manda carta de recomendação, não diz que hora vem. Mas medo daquilo que está por vir, ou daquilo que chegou, é opcional nosso. Porque o Senhor já nos deu a vitória. Amém. Ele já disse para mim e para você que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus está recheada exatamente desse conforto, dessa certeza que nós somos vencedores. O que Ele tem nos dado é poder de moderação e de amor. E a palavra de Deus diz, no amor não há, temos antes. O perfeito amor lança fora todo o medo. Quando temos o amor dentro de nós, superamos o medo. Porque a palavra de Deus diz que o amor lança fora todo o medo. Olha para o seu irmão dele, está entendendo? Hoje pela manhã falamos que Deus tem esse propósito para cada pessoa. E vários são os destinos que Deus usa para cada um de nós. Em Apocalipse 13 diz que um cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Presta bem atenção, um cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O que ele está dizendo? Antes que o mundo existisse, eu já resolvi o teu problema. Amém. Antes que o mundo se tornasse mundo, eu já preparei uma solução para o teu problema. Amém. Eu creio. Deus já tinha uma solução para o pecado antes dele existir. Antes de o pecado existir, Deus já deu a solução. Um cordeiro foi morto antes da fundação dos tempos. E aquilo que falamos hoje de manhã, Deus já sabia.
o que iríamos traçar na nossa vida, como nós iríamos nos comportar, mas Ele, antes mesmo que você pecasse, Ele já resolveu o teu problema em Cristo Jesus. Ou seja, Deus nos treina antes mesmo que algo aconteça. As tribulações que nós encaramos todos os dias, não é para nós termos medo, mas para sabermos que já há uma solução em Cristo Jesus. Ou seja, Deus está te treinando dentro do teu problema, dentro da tua perturbação, dentro do momento que você está passando, dentro da angústia da tua casa, dentro do momento crucial da tua vida. Deus já está treinando de antemão. É verdade. Ele já sabe o que é que vai acontecer com você. Todos os dias estamos sendo treinados por Ele para assumirmos uma identidade. É muita gente com a identidade errada, falsa. Você sabe o que é que acontece com identidade falsa? Você fica escondido. Você não aparece. Você tem medo que as pessoas descubram que a tua identidade é falsa. E quando nós temos uma identidade falsa, nós temos medo de tudo. Quando nós temos uma carteira de motorista falsa, nós temos medo. Quando está atrasado, nós temos medo. Queremos nos esconder quando avistamos as autoridades. Assim é a nossa vida. Assim está acontecendo com muitos crentes hoje em dia, que estão com sua identidade falsificada e por isso estão com medo, estão presos dentro de um quarto, estão angustiados nas suas vidas, não têm coragem para orar, não têm coragem para se expor e dizer eu sou de Cristo Jesus, porque tem uma identidade falsa. E por isso tanto desvio na sua vida e na vida dessas pessoas, porque não tem uma identidade. E o que Cristo quer trabalhar conosco é uma nova identidade. Ele não quer você com medo dos seus inimigos. Ele quer você com a nova identidade em Cristo Jesus. Amém. O salmista passa por esse anseio da presença de Deus. Porque muitos inimigos têm se espreitado, têm se ajuntado contra mim, exércitos se acampam contra mim. Mas ele diz, eu não temerei. Aleluia. O salmista sabe a identidade que ele tem, sabe da responsabilidade que é ser servo de Deus, que é ser chamados para exercer um grande ministério nesta vida. Amém. Eu não estou falando de pastores, não estou falando de lideranças renomadas, eu estou falando de você. Deus te chamou para que você exerça a das maiores lideranças que pode existir no país, nesta terra. Amém. É a de servo do Altíssimo. Aleluia. Aleluia. E para isso você precisa ter uma identidade. E esta identidade que o Senhor está querendo te dar. Não é aquela identidade do medo. Eu não sei se eu posso, eu não sei se eu vou. Será que é para mim aquele homem? Será que não é aquela mulher para mim? Será que é? Esse era o medo do salmista. Dos inimigos que assopram, que arrolam, que perturbam a nossa mente, nos traem. O grande carro-chefe dos nossos problemas é a nossa crise de identidade.
Isso é quem tem afastado muitos da igreja. Isso tem afastado muitos do reino de Deus. Isso tem feito crentes de anos de ministério se esborracharem perante a falsa identidade da crise que eles têm. O grande carro-chefe que tem perturbado a sua vida, tem perturbado a igreja, é exatamente a falta, a crise da identidade. O salmista estava com a crise da identidade. E esse desabafo, essa vontade da presença de Deus, esse anseio pela vontade da presença de Deus, estava exatamente em cima dessa identidade falsa, que às vezes temos, e dizemos que aceitamos ao Senhor Jesus, mas não o adoramos na devida essência da sua santidade. As pessoas não sabem quem elas são. A grande crise da identidade é quando você não sabe quem você é. Por isso, erramos. Por isso temos grandes adversários na nossa mente. Porque não sabemos para que lado nós estamos sendo guiados. E por não encontrar algo aqui, eu então desencabeço para outro lado, para ver se eu consigo encontrar algo que me dê uma identidade. E por isso muitas pessoas têm entrado em vários tipos de outras religiões, em busca de encontrar uma identidade que o satisfaça. Ou busca em algum curso que esteja fazendo, encontrar uma identidade que o satisfaça. Mas nada vai ser possível se nós não encontrarmos em nós a nossa identidade. Verdade. Se você não tiver condições de saber e decifrar, conjugar todos os verbos da sua vida, ter a noção exata de quem você é e que pessoa Deus colocou neste mundo. Se nós perguntarmos a algumas pessoas, às vezes nas igrejas, quem é você no reino de Deus? Elas ficam embaraçadas. Falam de muitas coisas, mas não falam da sua identidade com Cristo Jesus. A diferença do Espírito Santo é que ele vem para nos alertar. Se você mentiu, a acusação é que você é um mentiroso. Se você bebe, a acusação é de que você é um bêbado, cachaceiro. Se você traiu alguém, a identidade que dão para você é de que você é um traidor. Se uma mulher adulterou, a identidade que dão para ela é uma adúltera. O problema é exatamente essa identidade que o mundo, através do maligno, nos tem dado. O diabo quer convencer a pessoa de que ela faz, do que ela faz e do que ela é, dizendo que a identidade dela é a identidade de mentiroso. E as pessoas saem frustradas, muitas vezes por não conhecer a sua identidade. E por motivo de um erro, se julgam um pecador. E a identidade que é mostrada para você é de que você é um pecador. Deus não te chamou de pecador. Jesus Cristo nunca lhe chamou de pecador. Mas a identidade que muitas vezes cai sobre nós é daquilo que nós erramos.
E por isso muitas pessoas não têm voltado à casa do Senhor. Porque se ele está fora da igreja, diz que ele é um desviado. E ele fica com essa marca de desviado. E fora da casa do Senhor. A diferença do Espírito Santo é que ele vem para nos alertar, nos lembrar. E hoje de manhã falamos sobre isso. Ouvimos aqui o pastor João. Quando erramos, a função do Espírito Santo é nos lembrar de que você é bom demais para ser comparado deste jeito. E que você precisa mudar. Se errou, você precisa mudar. E não carregar sobre si a identidade da qual lhe acusaram. O Espírito Santo vem para dizer, você não é isso. O Espírito Santo vem para lembrar que o problema é que estamos atingindo um nível inferior daquilo que Deus colocou para nós. Ele vem para lembrar a nós que o nível que você está abaixo da sua identidade. E que você precisa voltar a ter a identidade que o Senhor projetou para a sua vida. E não que você fique abaixo da identidade que o Senhor deseja para cada um de nós. Está dando para entender, igreja? Amém. Ele nos lembra que estamos agindo em um nível abaixo da identidade. E ele nos chama a despertarmos. Ele nos chama para que nós possamos voltar ao primeiro amor. Ele nos chama para que nós possamos voltar a ter o mesmo ímpeto. O ímpeto da vontade de Deus nessa terra. Quando temos uma identidade falsa, sempre passamos a agir escondido. O Espírito Santo vem para nos lembrar de que nós precisamos deixar essa identidade falsa e entender que você tem uma identidade acima de todas as identidades deste mundo. Você sabe qual é? Oh, você sabe. Deus disse, tu és santo. A identidade que eu e você carregamos é de santos. Amém. Essa é a grande identidade que Deus tem colocado para nós. Você é santo. Eu não sou um pecador lutando para ser santo. Eu sou um santo lutando contra o pecado. Não adianta querer colocar estigmas em você e dizer que você não é santo. E que você é um pecador. E atingir a identidade de que você é um pecador. E você caminhar o tempo todo com essa identidade. Eu sou um pecador. Você não é um pecador. Você é um santo. A tua identidade é de santo sobre essa terra. E você não é este pecador lutando para ser santo. Você é um santo lutando contra o pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, e é verdade. Mas a graça divina mesmo, imerecida para mim e para você, nos torna santo. Amém. Todos pecaram. E a palavra de Deus diz que não há ninguém que não pecou. Mas essa não é a minha identidade. Quando eu encontrei com Jesus Cristo, Ele me deu outra identidade. A identidade de que você pode fazer coisas maiores do que Ele fez. A identidade de que você pode repreender os adversários da sua vida.
que você pode levantar suas mãos e consagrar ao Senhor. O problema é a pessoa ser identificado como um doente. E sempre está assim. E a nossa trajetória muitas vezes é dessa identificação com a doença. Ele é um doente. Ele é um bêbado. Ele está com câncer. Ele está com uma doença terminal. Quem é aquele? Aquele é um cara cheio de toque. Aquele é um cara cheio de mentira. Aquele é um cara cheio de perturbações. É um bêbado. O mundo começa a identificá-lo como um doente. Esse é o grande perigo. Você nunca melhora. Você sempre está doente. Se alguém fala que passou a noite acordado, você, e eu? Você não sabe a noite que eu passei. Ele sempre se identifica como um doente. Ele sempre está correndo para uma doença. É verdade? É verdade. A doença o sufoca, o aprisiona. Mas ele sempre está abraçado com a doença. E começa a ser identificado como o doente. De tanto viver doente, assume uma identificação, uma identidade de doente. Esse é o grande perigo que nós temos que enxergar. Jesus enxerga você diferente. Amém. Jesus não enxerga você como um doente. Aquele homem com tantos anos à beira daquele tanque, esperando apenas que a água se mexesse para que ele pudesse tocar naquelas águas, se banhar naquelas águas e ser curado. Mas por ele se achar tão doente, ele não conseguia avançar. Quando Jesus chega perto dele, a desculpa dele é de que a doença dele não permite que ele vá até lá. Porque as pessoas não têm coragem de me levar. Sempre estamos colocando a nossa doença na responsabilidade de alguém. Se ficamos nervosos, dizemos que foi alguém, foi um filho, foi um neto, foi não sei quem, que nos fez ficar assim. Se tem uma notícia trágica, aí começa a dizer, eu fui para ele, porque eu não posso. Eu não tenho condições de enfrentar isso aqui. Mas quem foi que disse isso para você? Quem foi que lhe chamou de doente? Se não foi você mesmo. Quando na verdade você não é um doente. Amém. Você pode até ter uma doença, mas você não é um doente. Amém. Glória a Deus. Esse é o grande problema nosso. Jesus olha para aquele homem na beira daquela piscina de águas tradicionais e diz, o que você está fazendo aí? Aquele homem bota toda a sua doença para fora. Aquele homem reclama de tudo. Muitas vezes a gente conversa com o irmão que está passando por uma crise, e é verdade, mas você que fala com ele, você fica com vontade de emprestar um dinheirinho para ele. Porque ele lamenta tanto. Você pergunta alguma coisa para ele, não posso. Aí ele descarrega uma lista de coisas que ele tem para fazer, para pagar, para dizer, para nos... Ele é uma pessoa doente.
e tem a sua identidade de doente. Misericórdia. Vocês já viram esses casos? Você encosta na pessoa, ele começa a dizer do lundum da noite até... Verdade. Ainda fica dizendo, não vou para casa não, porque aquela mulher... Ele descarrega toda a doença dele em você. E você tem que ter cuidado para a doença não pegar em você. Isso pega. Isso pega. Não é verdade? Várias vezes, nos momentos mais cruciais da pastora Albanísia, eu dizia, filha, está doendo? Tá não. Tá não, o Senhor vai me levantar já já. Amém. Porque o problema é você ter uma identidade de saúde. É você ter a identidade de santos. De santo no Senhor Jesus. Essa é a diferença. Jesus olha para aquele homem e diz, levanta, e anda, pega essa maca aí, pega essa cama, vai-te embora. Pega o teu problema, que é exatamente ficar aqui deitado, e vai-te embora. Porque você não é um doente, mas você está se comportando como um doente. A nossa mente não é doente, mas nós adquirimos doença para ela. E ficamos desesperados em busca de doença. E quando não tem, nós a coloca. E o que seria de mim sem a doença? E tem gente que só para se aposentar corta o dedo. Para se fazer de doente. E tirar vantagem sobre as coisas. Veja como Jesus olha para nós diferente. Ele olha para Pedro, um sujeito instável. Talvez você teria mais condições de ser discípulo de Jesus do que Pedro. Um homem instável. Um homem indeciso. Um homem cheio de problemas. Ainda por cima com sua sogra doente. Um homem que não pensava em outra coisa, até incomodar Jesus para ir até a casa dele. Da sogra. Esse homem instável. Jesus fez esse homem uma rocha. Aleluia. Uma pedra. Sobre a tua palavra, Pedro, edificarei a minha igreja. Pedro podia ter a identidade que ele achava que era. Mas Jesus olha para Pedro e vê outra identidade. Jesus está olhando para você, meu irmão. Amém. Eu sei. É questão de tempo. Ele está vendo outra identidade em você, não aquela que o mundo está dizendo que você tem. Ele está olhando para você e vendo outra identidade. Amém. Veja lá Josué, instável, confuso quando criança, os sonhos. Ele não sabia decifrar direito, mas dizia logo para as famílias. As famílias ficavam irritadas com isso. Mas Deus mostra a identidade de Josué. Capítulo C, corajoso. Para de ser menino. Para de ter uma identidade fantasiosa, medrosa, chorosa. Para de ter essa identidade com medo. O que eu vou fazer agora? Moisés morreu, o que eu vou fazer? O Senhor olha para ele, toma uma posição, Josué. Uma identidade nova, você precisa ser forte e corajoso. Amém. Porque a tua identidade não é de fraco.
A tua identidade não é de que você não vai conseguir as coisas. A tua identidade é de forte, corajoso, robusto. Desse jeito. Vibrante na palavra de Deus, confiante quando vem falar do Senhor. Acorda com convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Sabe que o teu passado, o Senhor já apagou completamente. E não adianta mais se lembrar do passado, ficar alfinetando o passado, ficar olhando para o passado, porque Deus não te deu a identidade do passado. Deus te deu a identidade de um futuro glorioso na presença dEle. Amém. Desse jeito. Foi isso que o Senhor falou para Josué. Deus está dizendo, se a sua mente tiver coragem, você vence o medo. Josué, se a tua mente tiver coragem e exercitar em cima da ação da coragem, tu terás sucesso. Tu não ficará paralisado. Deus falava com Josué antes do Jordão se abrir. Antes dele atravessar o Jordão. Se você quer atravessar esse Jordão, se você quer ver o mesmo milagre que eu fiz com Moisés, eu serei contigo. Basta apenas uma coisa: ser forte e corajoso. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Amém. Seja homem com um caráter irrefugável, intocável. Um caráter intocável. Que você possa ver o cumprir da palavra de Deus na sua vida. Deus estava preparando Josué muito antes dele atravessar o Jordão. Jesus olha para os seus e diz: ânimo! Amém. Ânimo! Amém. O salmista está dizendo exatamente: o Senhor é a força do seu povo, refúgio, salvador. Ele está dizendo: cria ânimo. Amém. Os discípulos olharam para Jesus e ele disse: criem ânimo. Você precisa ter bom ânimo. Você quer vencer, você precisa ter bom ânimo. Coragem é ter bom ânimo. Os corajosos avançam. Os medrosos ficam para trás. Morrem ao longo da caminhada. Não chega na terra prometida. Porque não tem ânimo. Irmãos, às vezes estamos voltando às mesmas coisas, às mesmas conversas, às mesmas dificuldades do passado. Falta ânimo em nós para superar as adversidades que temos que passar, ou que estamos passando. Jesus olha e diz: tem bom ânimo. Davi encara o seu maior risco. E presta atenção, corajosos são aqueles que veem nas dificuldades os maiores riscos para correr. É na dificuldade que ele conhece os grandes riscos da vida dele. Davi olhou e encarou o seu maior risco. Porque Davi encarou o seu maior risco. Presta atenção e grave. Porque as grandes vitórias são aquelas que carecem de grandes riscos. Você só é um grande vencedor se você tiver coragem de encarar os grandes riscos que a vida tem colocado na tua frente.
temos medo de encarar riscos. Então você não vai vencer. Então você não tem como conseguir ser um vencedor. Davi encarou seu maior risco, porque ele sabia que as maiores oportunidades da vida estão cercadas de grandes tensões. Por isso a grande decisão de Davi: quem é esse incircunciso? Ele não esperou que alguém dissesse, ele não esperou, ele ouviu que aquela afronta estava acontecendo, e ele disse: é agora que chegou a minha oportunidade de encarar essa grande tensão, mas vencê-la. As maiores apostas têm o carimbo dos grandes riscos. Se você percorrer a palavra de Deus, você vai ver os homens vencendo as suas batalhas, porque correram os grandes riscos da vida. E quanto mais nós, que hoje estamos aqui, que temos oportunidade de correr os maiores riscos com a certeza de que o Senhor está conosco. Amém. Temos a certeza de que se nós orarmos ao Senhor, Ele cuidará das nossas enfermidades, Ele cuidará das nossas dificuldades, Ele não nos fará ficar pelo meio do caminho. Verdade. Bendito o nome do Senhor. Em outras palavras, Jesus dizia sempre para os seus: seja ousado, e forças poderosas seguirão você. Amém. Desse jeito. Quando ele diz maiores coisas vocês farão Aleluia. do que eu as fiz, ele está dizendo: tenha ousadia. É isso. Tenha ousadia. Porque se você tiver ousadia, forças poderosas estarão com você. Coisas maravilhosas acontecerão na tua vida. Coisas incríveis começarão a acontecer com você. Se você tiver ousadia. É verdade. Alguém um dia bradou: o destino favorecem os bravos. Tem muitos de nós com medo do destino, com medo de enfrentarmos, com medo de avançarmos. E os grandes bravos são aqueles que não têm medo de encarar as adversidades, percorrer os grandes caminhos da vida e vencê-los. Amém. São aqueles que sabem administrar o seu tempo. Tem tempo para estudar, tem tempo para a igreja, tem tempo para trabalhar, tem tempo para a igreja. Esses são os grandes vencedores. Verdade. Quando colocamos o nosso trabalho, colocamos as nossas coisas, colocamos outras coisas à frente da presença do Senhor, ficamos vulneráveis. Estamos dizendo para o Senhor que eu não tenho fé. Misericórdia. Eu me lembro, irmãos, que eu estudava. Eu ia até 3, 4 horas da manhã, no outro dia, 7 horas, eu tinha que estar no trabalho. Mas nunca deixei de faltar à igreja. Seja escola dominical, fosse à noite. Precisaria ser muito forte para isso. Mas os corajosos, eles desbravam o destino dele. Aonde você quer chegar, depende da tua bravura. É verdade. Depende da tua ação. O que Deus quer tirar de nós é o medo. Davi afirma: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque tu estás comigo. Amém. Davi dá um conselho para nós. Você precisa tirar o teu medo. Davi dizia: eu posso andar pela dificuldade, eu posso estar em uma dificuldade, mas tu estás comigo. Ele te colocou com coragem.
A história mostra que o medo nos paralisa, mas a coragem lhe desafia a fazer coisas que outros não fizeram. Preste bem atenção a isso, irmãos. Os corajosos são aqueles que fazem coisas que os outros não fizeram. Fazer o que os outros fazem não é coragem. E a estigma que às vezes falamos de um país é de que nada se cria, tudo se copia. A estigma de um país derrotado. E vivemos muitas vezes assim, com nossas vidas completamente copiadas pelos outros. E não temos coragem de fazer coisas diferentes. Falamos muito, reclamamos muito, dizemos muitas coisas. Até aconselhamos outras pessoas, mas não temos coragem de fazer diferente. Um grande líder pensa sempre naquilo que não foi feito, ou naquilo que ninguém considerou que fosse realizado. Davi, quando chegou naquele lugar, ele olhou e disse: ninguém fez. Ninguém foi nesse gigante. Ele fez coisas que ninguém tinha feito. Não adiantava Davi ficar ali. Peraí, irmãos, vamos fazer uma rodinha aqui, vamos orar. Deus vai mandar a hora certa, Deus vai mandar na hora certa, Deus vai fazer a hora certa. A hora certa já chegou, meu irmão. Toque diferente, cante diferente, faça coisa diferente, busque no Senhor coisas diferentes. Não dê desculpa que todo mundo dá. Tenha uma vida diferente. Olhe para as coisas diferentemente. Um grande líder, um grande homem, uma grande mulher faz coisas diferentes nesse mundo. E é isso que Deus te chamou para fazer. Não para ser copista, mas para ser ímpar. Aonde ninguém plantou, você planta. Aonde ninguém pregou, você prega. Aonde ninguém foi, você vai. Porque foi para isso que Deus te chamou. Você não dará nada novo ao mundo enquanto você estiver com medo. O mundo não vai ver a tua diferença enquanto você estiver com medo. Nada vai acontecer diferente nessa igreja enquanto você estiver com medo. Você jamais vai evangelizar enquanto você estiver com medo. Você jamais vai pregar entusiasmado o nome do Senhor enquanto você estiver com medo. O mundo não vai ver a tua vitória enquanto você estiver com medo. Você não vai passar nesse curso enquanto você estiver com medo. Você não vai casar enquanto você estiver com medo. Você não vai ser um grande homem, uma grande mulher enquanto o medo existir dentro de você. Você precisa ter coragem. Amém. Para encontrar o seu destino. Coragem se recusa a desistir muito tempo depois que todos foram para casa. A coragem que você tem, ela não fica parada enquanto muitos estão indo embora. Diz um certo filósofo: põe a tua coragem num beco sem saída, que ela se levantará e encontrará a solução para a saída. Mas enquanto você tiver medo, você não sai desse beco. Só quando você adquirir coragem. É verdade. Enquanto você não adquirir coragem, você não passa de ser o que você é. Você só fala do mesmo jeito, você só tem essa linguagem. Tuas mensagens é cansativa. Tua retórica é cansativa, porque você tem medo de avançar. Você tem medo de estudar bravamente. Você tem medo de fazer o impossível.
Porque você acha que você tem uma identidade falsa. Porque você acha que você não é santo. E por isso você não faz nada de extraordinário para o Senhor. E todos os dias, todos os finais de semana, todos os momentos que a igreja se reúne, estamos falando as mesmas coisas, tratando na escola dominical as mesmas coisas. Falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque você não tem coragem de ser diferente. Coragem é quando as pessoas insistem que não podem mudar. E a coragem diz: você é melhor que isso. Amém. Você é bom. Pessoa pode chegar para você e dizer: você não tem coragem de mudar. Mas Deus manda o Espírito Santo dele dizer para você: você é melhor do que isso. Amém. Não é essa palavra que vai te aprisionar e que vai fazer você desistir. Porque você é melhor do que tudo isso. É verdade. Deus te criou melhor do que tudo isso. O problema é você se encontrar. O problema é você amanhecer o dia com a expectativa do encontro com Jesus Cristo. Talvez aquele dia não vá fazer, não tenha nada que preste, mas quando você se levanta com a convicção do Espírito Santo, aquele dia muda completamente da tua vida. E aquilo que parecia impossível, ela se torna possível. Desse jeito. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo está no controle da sua vida. Você é melhor que isso. Olha para o seu irmão e diga: você é melhor do que isso. Você é melhor que isso, rapaz. Levanta. Presta atenção. O seu isso eu não sei. Mas eu digo para você: você é melhor do que Eu isso. sei que o senhor tem que ser melhor. Está muito pouco. Não é só isso, não. Deus não te criou para só isso. É verdade. Vou ter que melhorar. Deus não te fez para só isso. Deus te fez para você avançar. Amém. Deus quer que você chame à existência aquilo que você já é. Amém. Que eu fui feito na eternidade, eu quero. Você olha para uma criança. O que é que você enxerga nela? Potencial. Também é potencial. Naquela criança está um homem. Verdade. Potencial. Deus está dizendo que nós precisamos chamar à existência aquilo que é. Exatamente. Quando nós olhamos para uma criancinha pequena, nós sabemos que aquilo está, ali está um homem ou uma mulher. E não uma criança. Quando Deus olha para você, responda você. Me aguardem. Dentro de uma criança está um adulto. O problema é que nós sempre estamos querendo olhar: oh, criancinha, oh, Jesus, tão bonitinho. As pessoas olham para Jesus quando nasceu naquele... Mas que menino, o meninozinho, Jesus, nasceu na manjedoura. Deus olhava para Jesus e via o homem. O homem que iria trazer a salvação para o mundo. Deu orgulho para Deus. Olhar para você e saber que você vai trazer a salvação para este mundo. É você que vai trazer a salvação para a sua família. É você que vai trazer a salvação para os seus. É você que vai modificar o rebanho da tua casa. É você que vai transformar o teu trabalho. É você que vai transformar a tua escola. É você que vai transformar a tua profissão. Porque Deus não te chamou só para isso. Às vezes ficamos cuidando de besteiras. Às vezes ficamos olhando para besteiras. Como se Deus nos chamou para aquelas besteiras. Começamos a namorar e achamos que aquilo é o que Deus queria para a nossa vida. Deus não quer só isso para você. Pare de querer cuidar tanto disso.
E ficamos cuidando do nosso filho para cima e para baixo, como se ele ainda fosse um bebê. Levante e ande. Assuma a sua responsabilidade. Desde já assuma a tua responsabilidade. Você já tem mais de 20 anos. Assuma a tua responsabilidade. Porque Deus nos chamou para isso, não. Ficar nas minhas costas, não. Deus nos chamou para isso, não. Deus chamou para você crescer. Agora eu, como pai, estou perto de você. É assim que o Senhor diz para nós. Deus está pertinho de nós. O salmista dizia: o Senhor é a minha rocha. Não despreze as coisas pequenas, irmãos. Deus determinou, Deus colocou dentro de você aquilo que é para você ser. Aquilo que Ele já determinou para a tua vida. Ele olha para você e diz: eu quero ver o que você é. Eu já determinei o que você é. Eu quero olhar para você e ver o que você realmente é. Amém. Entendi, Pai. Deus está dizendo isso para nós. As coisas podem ter começado pequenininha na tua vida. As coisas podem ter começado com muita dificuldade. Mas Deus não quer você atrás de uma bateria. Isso é muito pequeno. Deus não quer você só casando. Isso é muito pequeno. Mas é nessas coisas pequenas que Deus vai te fazer grande. É começando e valorizando as coisas pequenas que você vai ser grande. Então não despreze as coisas pequenas que Deus tem colocado na tua vida. Não despreze o dom que Deus tem te dado. E você fica dizendo que é pequeno demais. Porque é das pequenas coisas que Deus vai te fazer grande. Aleluia. Quem tem mais esperança é que tem mais influência. É verdade. Estudamos hoje sobre a esperança. O Senhor é a minha esperança. Eu creio. O Senhor é a minha esperança. Mas qual é a tua intimidade com essa esperança? Quem tem mais intimidade com essa esperança tem mais influência. O que Deus está dizendo é que Ele não se preocupa com o que estão dizendo de você. Amém. Porque Ele já preparou um plano. Eu sei. E o Salmo 1 diz. Diz o quê? Ou melhor, o Salmo 2. Diz que aquele que está sentado no trono ri dos seus inimigos. Amém. É isso mesmo. Você já olhou para isso, irmãos? Aquele que está sentado no trono, ele ri dos teus inimigos ou dos inimigos dele? Você já imaginou Jesus fazendo piada com os inimigos dele? Eles estão pensando que vai tirar a vida de meu filho. Eles estão pensando que vai tirar o conforto dos meus. Eu já projetei um plano. E ele fica rindo. Porque ele vai executar o plano que ele planejou para a tua vida. Se Deus ficar rindo dos inimigos, Então, por que eu vou ter que ter o medo? que é que você vai fazer? Por que eu vou ter medo? Por que você vai ter medo? Pra quê? Ai, Se Deus já projetou um plano para você antes da fundação do mundo. Eu amei, eu recebo. Se você não chegou ainda nesse plano, é porque você só vive com medo. Mas não, É porque você não está saindo para fazer a diferença. verdade. Mas Ele já projetou um plano e Ele fica rindo dos inimigos que vêm contra você. Eles estão pensando que vão acabar com meu filho. Pode tocar em tudo
Senhor ri. Os seus inimigos. Eu vou mais ousado, o Senhor faz piada com os nossos inimigos. Aleluia. Eles vêm afrontando, aqui o salmista diz, eles vêm afrontando dia e noite. Eles vêm afrontando dia e noite, Senhor. Eu creio. Mas o Senhor é a minha rocha. Amém. O Senhor é o meu baluarte. Verdade. O Senhor é a minha sombra. Aleluia. O Senhor me conhece desde o dia antes mesmo de eu ser formado. É isso. O que Deus está dizendo é que Ele não se preocupa com o que estão dizendo. Ele prepara um plano e fica rindo dos inimigos. Aleluia. Veja o que Ele preparou para o Egito. Olha a história de Moisés desde garotinho. Quanto o rei do Egito preparava a escravidão para os seus. Deus preparava um plano para esse povo sair do Egito. E ficou brincando com o faraó. Vai lá em faraó, Moisés. Ele vai endurecer o coração, faraó, porque sou eu que estou endurecendo o coração. Veja só a brincadeira de Deus com o faraó. Precisava disso. Só era tirar o povo do Egito. No dia que ele quis, na hora que ele quis, ele não tirou. Mas ele brinca com os inimigos dele. Amém. Do jeito que ele quer. Os inimigos pensam que estão tirando proveito daqui. Aí o Senhor diz, eu estou brincando com eles. Não fala nada, meu filho. Eu já projetei um plano para ele. Eu estou aqui rindo dele. Porque ele não entendeu o que eu tinha para ele projetado. E ele está contra você, mas não se preocupe. Eu estou rindo dessa situação. Porque eu vou te dar a vitória no tempo certo. Moisés, no tempo certo, recebeu a vitória da saída do Egito. Mas antes o Senhor fez com o rei o que ele queria. Jogou as pragas que ele queria. Matou quem ele queria. Verdade. Feriu quem ele queria. Deus. As cobras vinham do jeito que eles queriam. O mar ficou vermelho do jeito, as algas ficaram vermelhas do jeito que ele queria. Ele brinca com os inimigos. Ele é Deus. Porque ele é Deus. Bendito seja o teu nome. Por isso, Tomás de Aquino dizia que a coragem seria um dom do Espírito Santo. Coragem é autoafirmação. É a certeza de que o Senhor está comigo. Aleluia. E eu não serei abalado. Amém. Assim seja, Senhor. Para isso, nós precisamos ter uma identidade nova. Uma identidade nova. Que vai fazer você surpreender as pessoas. Amém. Quando você falar e elas duvidarem, você mostra a identidade. Porque elas vão ficar de boca aberta com o que Deus está fazendo com você. Amém. E elas vão querer esse Deus que você tem. Elas vão correr no seu encalço para encontrar esse Deus que você tem. Porque a identidade que você tem com Ele é uma identidade celestial. E você não se esconde. Quando seus inimigos pedem ajuda, você diz, aqui estou. Quando as coisas estão difíceis, você diz, aqui estou. Quando alguém está chorando, você põe a mão e diz, Deus está contigo. É agora. Me abrace. Porque você vai ver a glória de Deus agora se manifestar quando nós orarmos juntos.
Porque você tem uma nova identidade. E esta é a identidade que esta igreja precisa e que todos nós precisamos ter. Amém. A identidade que vai trazer a coragem e a autoafirmação, mesmo que alguém tente impedir. Você tem a autoafirmação e que você não tem medo. Se for preciso, você salta de paraquedas. Você enfrenta touro. Você nada num rio com crocodilos. Se agarra até com jacaré. Você não tem medo. Coragem é resistência ao medo. Domínio do medo. E não a ausência do medo. É preciso ter coragem. Coragem para agir, para lutar. Coragem para entrar em ação. Amém. E nós vamos orar. E ao que Deus vai tocando no teu coração, você vai ficando em pé. Recebendo essa nova identidade. A identidade de filho e filha do Altíssimo. A identidade de que você não tem medo, mas que você caminha corajosamente em direção à nova terra, ao novo céus. Enquanto eu oro e você for sentindo esta autoridade, recebendo esta nova identidade, você vai ficando de pé. E em pé, você ergue as suas mãos, recebendo do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor de toda a terra, nós te louvamos nesta noite, Senhor. Nós cremos nesta palavra, vinda do teu altar sobre as nossas vidas. Assumimos agora uma nova identidade. Nos colocamos em pé, Senhor, recebendo essa nova identidade do teu Espírito Santo. A partir de hoje, homens e mulheres vencedores, homens e mulheres audaciosos, homens e mulheres que não terão medo, ó Deus, de enfrentar o inimigo, porque o Senhor está conosco. Derrama sobre nós toda a tua cura. Derrama sobre nós a cura de todo medo. E nos faz bravamente os vencedores do Senhor. Nesta noite nós ungimos esta igreja, Senhor, e todos aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, ungimos pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Derrama agora autoridade, coragem, perseverança, ousadia sobre os teus filhos e filhas, Senhor, para que a partir de hoje a nossa identidade seja transformada e mudada e possamos assumir, Senhor, o novo perfil de homem e mulher que crê no Senhor Jesus, independente das circunstâncias. Por isso, ó Deus, nós abençoamos o teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, derramando dos céus sobre esta terra a identidade do teu nome, Senhor, sobre as nossas vidas. Cura-nos de todas as enfermidades que por acaso estejam em nosso corpo, em nossa vida. As enfermidades espirituais e mentais, para que sejamos curados no nome de Jesus Cristo. E assim o teu povo glorifique o teu nome para todo sempre. Porque te oramos no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Louvemos o nome do Senhor. Ouço Deus me chamando com sua doce voz. Ele
sussurra meu nome. Com muito amor eu digo: eis-me aqui. Eu digo: eis-me aqui. Não temerei, quero andar nas alturas. Não temerei, vou me jogar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. Sua mão me guiará até o fim. Sua voz me traz paz e me faz entender. Sua vontade é o melhor pra mim. Só me resta dizer: eu digo: eis-me aqui. Eu digo: eis-me aqui. Não temerei, quero andar nas alturas. Não temerei, vou me jogar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. Sua mão me guiará. Quero andar nas alturas. Não temerei, vou me jogar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. Sua mão me guiará. Mão me guiará até o fim. Até o fim. Glória.